Agora, então, eu passo a palavra a Divaldo Franco. Todos nós que recorremos ao Espiritismo trazemos ideias que nem sempre correspondem à realidade. Ouvimos opiniões tão desencontradas a respeito da doutrina que ficamos confusos. O Espiritismo é uma ciência. Tem a sua parte teórica e tem a sua parte prática, como qualquer ciência. A função do Espiritismo é provar a imortalidade da alma. E essa prova da imortalidade da alma dá-se através da volta daqueles que desencarnaram e, no entanto, continuam vivendo. Aliás, essa é a prova de toda e qualquer religião, a volta daqueles que já estiveram conosco. Somente sabemos que um lugar existe se pudermos identificar, compreender o seu comportamento, o seu idioma, o câmbio. Se vamos fazer uma viagem, deveremos saber, no mínimo, algumas questões básicas a respeito do local para onde vamos. No entanto, na atualidade, o Espiritismo continua sendo muito confundido com práticas mediúnicas. A prática mediúnica é a manifestação do fenômeno a que nos referíamos há pouco momento. Todos nós somos médiuns. Alguém pode dar uma manifestação aqui espontânea, pode ter uma crise nervosa e parecer que é um fenômeno mediúnico, pode ter um estado histérico e ser confundido com a manifestação. Por isso, a teoria explica a prática. Vamos fazer algumas correlações. Todos nós estamos num momento bastante confuso. As coisas parecem muito difíceis ou mágicas. Quando ouvimos falar em espiritismo, temos uma ideia mágica, por exemplo. Meu namorado acabou comigo, eu vou lá no centro e faço com que ele volte para namorar comigo. Eu leio muitas vezes propaganda assim. Em 3 dias eu faço voltar seu namorado e custa tanto. E as pessoas vão. Nós temos, por tendência psicológica, a necessidade de ser enganados. Diga a verdade e a pessoa fica aborrecida. Minta e ela fica contente. Enquanto nós mantivermos ficções, por exemplo, vem aqui uma pessoa, nós temos aqui, digamos, 200 pessoas que talvez hoje estão ouvindo o que é o Espiritismo. E então o pseudo-médio diz assim, mas você tem uma luz, isso é fantasia. Ninguém é candeeiro para ter luz. Não. E então seu guia espiritual é um guia muito forte. Também não tem guia espiritual fraco. Se ele é fraco, não é guia, tem que ser guiado. Então tem essas fantasias. Alguém está fazendo um trabalho para você. E nós, o pior é que nós acreditamos. O namorado que você perdeu foi uma coisa que fizeram. Não, foi mau gênio, foi desentendimento, foi problema conosco. Você está com um obsessor. Muita gente, assim, você tem 3 obsessores. Já disseram um dia que eu tinha 5. Eu perguntei assim, como é que você vê? Eles posam e você conta 1, 2, 3, 4, 5, que são fantasias. O Espiritismo é algo sério, é a imortalidade da alma todos nós vamos morrer. O que é que tem depois da morte? Aí agora com o Espiritismo. A vida não é daqui para lá, a vida é de lá para cá, é o oposto. Até nos surpreende. Nós estamos aqui como algum aluno que se encontra num país estrangeiro, preparando-se para voltar para casa, para exercer as suas funções. Então, nesta confusão que nós vemos,
ficamos sem saber exatamente como proceder. Nós temos um guia, o Evangelho de Jesus. Tenha qual for a religião, se aceitar as bases do Evangelho, mesmo não sendo cristão, nós teremos um guia sociológico para nos conduzirmos através dos ensinamentos dele, que propôs a nossa felicidade. Então, a filosofia espírita, que é a filosofia de fazer o bem, qual é a missão do Espiritismo? Fora da caridade não há salvação. Então, esta é a filosofia. E qual é a prática? Viver dentro dos cânones do Evangelho de Jesus, que as religiões cristãs divulgam e algumas outras colocam como tratados filosóficos. Então, o Espiritismo é uma doutrina de otimismo, porque todas as suas propostas são positivas. Por exemplo, eu sofri de asma quando era criança, durante 15 anos, e perguntava a Deus por que eu sofria de asma, e meus 13 irmãos não tinham nada, porque eu e não eles. A igreja dizia assim, porque Deus quer. Era uma resposta que me irritava. Por que Deus me escolheu para ter asma? E lá em casa todo mundo era um touro, não tinha nada. Eu não gostava de Deus. Até o dia em que eu soube que a vida é uma, a vida. As existências corporais são várias. A encarnação, o espírito tomar conta de um corpo e nascer o corpo é uma encarnação. Ele aí pratica o bem, pratica o mal, vive como lhe apraz. O bem que ele fez é uma positiva conquista que vai ajudar mais tarde. É como fazer o primeiro ano primário com devotamento, treinar a letra, aprender bem o alfabeto, as operações fundamentais. Então, ele vai ter um bom segundo ano. Mas, se por acaso ele está no primeiro ano somente pintando, colorindo, brincando, ele vai para o segundo ano sem nenhuma capacidade de discernir a leitura, o alfabeto, a numeração, que são aqueles que nos levam às operações matemáticas. Desta forma, eu me pergunto muito essa questão. No Evangelho, que muitos aqui ainda não leram, apesar de cristãos, deveriam ler. Dá uma olhadinha, uma hora deixa uma rede social para lá e pega o Novo Testamento desse tamanho ou desse tamanho. Tem de todos os tamanhos. Nos hotéis, a pessoa, antes de dormir, tem sempre ali, de uma organização mundial, o Evangelho gratuito para ler. Vamos ver o que Jesus disse? Muitos de nós temos uma religião, mas não sabemos realmente se houve Jesus, se não houve. É uma figura mitológica para a gente. É o Superman da nossa realidade. E o tempo vai passando, de repente vem a dor, um problema, morre uma pessoa querida e a gente cai, porque não nos ocorre que todos nós vamos morrer. Sempre é a morte de alguém. Ah, é fulano. Uma vez eu li uma coisa muito interessante de um escritor profano. Ele disse assim, eu peguei hoje a minha caderneta de endereços, porque antigamente todo mundo tinha uma caderneta para os endereços, para anotar. E então fui olhar o telefone de um amigo. Mas quando eu olhei o primeiro nome, eu tomei um choque, era de um amigo que havia morrido. Eu aí risquei. Aí olhei o outro, também tinha morrido. Eu risquei. Aí eu resolvi olhar a caderneta, risquei metade. Metade tinha morrido. Aí eu tive um choque. E disse assim, o próximo sou eu. Que foi, portanto, desagradável. Ele aí foi procurar ver qual é o sentido da vida. E disse, viver é a arte suave de cada dia estar mais perto da morte. Porque a morte não é algo que chega e diz assim, olha, eu vim lhe buscar. E a gente aí conversa com ela, dá um jeito. Há até um caso brasileiro bem típico.
que a morte mandou avisar que ia buscar o cavalheiro. Porque antigamente até a morte era ingênua, ela mandava avisar. Mas como o correio no Brasil nunca foi grande coisa, sempre o telegrama chegava depois que a pessoa morreu. E aí não se preparava. Mas este recebeu o telegrama. E a morte marcava que no dia seguinte ia buscá-lo, às 5 da tarde. Ele ficou desesperado e começou a pensar. A esposa, que a mulher é sempre mais inteligente do que o marido, disse, não tem problema, você raspa a cabeça, raspa a sobrancelha, se ajeita e vai para a festa aqui da casa do compadre. Quando ela vier, que tiver tanta gente, ela não vai saber, nem vai pensar que uma pessoa tão alegre como você, assim, careca, está para morrer. E ele fez, raspou a cabeça, aí o Brainer, fez isto, fez aquilo, e às 5 da tarde ele viu a morte passar pela janela na direção da sua casa. Quando chegou à casa, a morte perguntou por ele, ela disse, não está. Ele viajou, mas não recebeu meu aviso? Não, o correio não entregou. Que pena. Tá bem, diga que então eu virei depois. E saiu. Quando a morte ia passando na porta da casa da festa, o dono da festa disse, venha cá, querida, não fique triste não, venha dar uma olhada, olha aqui o povo dançando, olha a alegria aqui da lambada, isso e aquilo. E a morte, que não está muito acostumada com alegria, ficou na janela olhando. Quando ele viu a morte na janela, para disfarçar, ele aí dançou tango, dançou mambo, dançou isso, e fez aquela coisa. E a morte disse, isso aqui é felicidade. Olha que felicidade, que homem feliz. Já está na hora de eu ir embora. E para não ir de mãos vazias, eu vou levá-lo. Então, ninguém escapa da morte. É uma ilusão. Nós devemos... Que esse careca não seja algum cabeludo que mais tarde vai ficar careca. Mas, então, a função do Espiritismo é nos dizer que a vida continua. E como continua, nós deveremos nos preparar para ser felizes. Eu, por exemplo, estudei um pouco, outro estudou mais, outro é cientista, para quê? Para viver na idade adulta, na velhice, comodamente, para ter um pecúlio, para ter garantia para um plano de seguros, que está muito barato hoje, para entrar no hospital, para ter uma forma de morrer com conforto. Assim é a morte. A existência, vida, tudo. Existência, esse período que está no corpo, é para nós prepararmos para a vida que nos espera. Fazer o bem, como disse Jesus. Alguém te odeia, tem compaixão. Ele é um doente mental. Alguém te traiu, fica tranquilo, porque o problema é da consciência dele. Nada pior do que a consciência da gente. É terrível, eu também tenho. E agora que estou pertinho da viagem, a minha vida é ficar pensando no que eu fiz errado para dar uma ajeitada antes de ir. Então, diariamente, eu passo e repasso determinados atos que eu fiz, que eu não devia. Tenho pena de alguns que eu poderia ter feito muito mais e deixei de fazer, mas aí eu me justifico, eu era ignorante. O ignorante e uma pessoa lúcida têm pesos diferentes. E então, nosso dever hoje é procurar saber, eu estou aqui temporariamente. Então, o que é que vai me acontecer? Confúcio, o grande sábio chinês, escreveu uma frase linda. Quando tu nasceste, todos sorriam e tu choravas. Vive de tal forma que quando tu vás, todos chorem e tu sorrias. Eu tenho medo quando penso que vou morrer e que muita gente vai chorar. Eu tenho medo porque pode ser de alegria. Porque, coitado, tanta gente chorou, graças a Deus, desse eu me vi livre. Não, mas os atos que a gente pratica,
o perdão que a gente dá de coração, não carregar mágoa. Mágoa é o morbo em nossa consciência. Então, olhar para trás ou olhar para o inimigo e ver que ele não tem razão. Para mim, é a maior compensação, porque eu já convivi com muita gente, já falei a mais de 2 milhões de pessoas, de uma a uma. É, portanto, um caderno muito grande de nomes. E fico olhando também aqueles a quem eu não tratei bem. Eu procuro, de uma forma ou outra, me aconchegar. Se a pessoa reage, eu deixo. Não tenho a preocupação de modificar a pessoa, não. Não me interessa que ninguém fique bem. Interessa que eu esteja em paz. Porque quem vai desencarnar sou eu. Essa repórter da Globo, aquela afrodescendente notável que desencarnou há pouco tempo, ela deixou uma frase bem perto da morte, dizendo assim: quem vai morrer sou eu. Uns vão chorar, outros vão rir, mas quem vai morrer sou eu. Eu estou com o olho na morte, já que a morte está com o olho em mim. E deixou um legado muito bonito, as crianças que ela adotou, os bens que ela reuniu, deixou para obras sociais, fez para aquilo. Então, o que você não pode levar, e deixe bem, faça o bem, dê, não deixe, dê. A gente só deixa porque não pode levar, mas tem muita gente que ainda quer levar. Eu li há muitos anos a história de uma moça rica, americana, naquele tempo herdeira de 50 milhões de dólares. Ela botou no testamento: quero ser sepultada no meu carro Rolls Royce, em uma sepultura de mármore, cheia de flores. Exigiu tudo para gastar o dinheiro. E atenderam. Mas depois que deixaram o caixão lá no cemitério, ela continuou a caminhada a pé, sozinha, porque esses bens não nos acompanham. Então, é justo que nós tenhamos no Evangelho um livro de ética. O que é que eu gostaria que alguém me fizesse? Então, fazemos. A pessoa não compreende, não nos incomodemos. E depois não tenhamos pressa em nos fazer amados. Todos aqueles que nos desprezam voltam. É uma questão da lei. A lei é de ordem. Não adianta eu me projetar mais do que os outros, porque na terra os 7 palmos são iguais e as labaredas são as mesmas. Então, isso é o Espiritismo. Os guias espirituais, esses anjos, não deixam que o mal tome conta de nós, mas, para tanto, eles contam com o nosso pensamento. Não deixam que nós tropecemos nas grandes e dolorosas doenças. Se nós temos uma doença com resignação, ficamos mais saudáveis do que o doente que se rebela. Porque toda hora que ele se revolta, que ele se rebela, ele produz toxinas cerebrais, estomacais, no aparelho digestivo, e pioram. Já notaram como o câncer está devorando vidas? Cada vez mais a incidência do câncer hoje é de 60%. Entre os que morrem, 60% de câncer, por causa dos valores da angústia, da desesperação, das ambições, dos pensamentos pessimistas, das raivas, dos ódios. Quando o Evangelho de Jesus diz: seja feliz. E a gente só é feliz realizando felicidade em volta. Quem planta rosas também colhe espinhos. É natural em nossa vida de jardim que haja alguns espinhos, mas a gente quebra o espinho e aspira o perfume da rosa. Daí o Espiritismo não vai resolver o meu problema conjugal. Eu tenho um marido que é terrível, não sei o que é que eu vou fazer. Divorcie-se, tranquilamente, sem brigar, deixa embora. É como dizem os gaúchos: ao pingo novo, muita corda. Ao cavalo novo, dá muita corda.
Ele corre, 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 cansa. Cansa e para. Assim, aqueles também que têm coisas conosco, deixa levar tudo. Eu me recordo de uma parábola egípcia. Um sábio egípcio estava na sala e passou pela sua porta um discípulo americano. Então o discípulo entrou, conversou com o sábio e ficou admirado que na sala não tinha móvel. Ele foi atendido de pé, o sábio não mandou sentar nem nada, e americano que gosta de muita coisa, como nós, por fim disse assim, sabe o que eu estou mais admirado? É que você não tem móvel, não tem uma cadeira para se sentar. Por quê? Ele deu essa resposta, porque estou de passagem. E quando ele está de passagem, não carrega nada. Não sei se entenderam a sutileza. Quer dizer, não adianta a gente se encher de confusões, de coisas, de documentos e de registro e de poder, porque na hora H fica tudo aí. Então o Espírito veio para nos consolar. Morreu minha irmã. Ela foi uma suicida. Eu era um garoto. E ela, por causa de uma intriga com uma colega, porque tem muita gente que nasceu para complicar a vida dos outros, só estão contentes quando criam problemas. Nós ficamos abaladíssimos. Foi no ano de 1939. Minha mãe nunca mais sorriu, de angústia. Mas eu, que não entendia muito, eu estava com 12 anos, quando li o telegrama, fiquei abatido, eu era muito católico. E mais tarde eu tive um outro problema no meu primeiro emprego e resolvi suicidar-me, porque era uma forma de marcar a minha existência. Subi o elevador Lacerda, naquele tempo não tinha grade, e estava na moda a pessoa se jogar lá de cima, porque até para morrer tem moda. Agora é overdose. Ai, toma uma overdose, é tão chique. Uma overdose de água, de tal, e disso, daquilo bem. Então, eu subi o elevador e olhei para o mercado modelo. Pus as mãos para saltar. Quando eu ia saltar, eu vi no ar o rosto de minha irmã, deformado, ela, os cabelos desgrenhados, e ela gritou assim, não faça isso, ninguém morre. Então eu tive um choque tão grande que desmaiei para dentro, porque se desmaiasse para fora. Agradeço a Deus. Esse período eu tinha 18 anos, hoje eu tenho 96. Imagine o que eu ia perder por um momento de rebeldia, porque havia perdido o emprego, infantilidade. Achei que era um fracasso. Foi a melhor coisa que me aconteceu, porque eu deixei o emprego, fiz um concurso, me tornei funcionário público e até hoje eu estou como funcionário público aposentado. Escolhi a melhor coisa do mundo, um emprego que não mata ninguém, porque a gente não precisa trabalhar muito. Houve dias na minha repartição que tinha mais gente do que cadeiras. Então o chefe dizia, quem não tiver nada a fazer pode ir para casa, porque tinha 10 cadeiras e 15 funcionários. Esse era daquele pistolão, aquele... Enfim, mas o que Deus me deu neste período de 80 e tantos anos, as bênçãos, as alegrias infinitas. Nós estamos recebendo aqui em nossa casa hoje 8 surdo-mudos que nos ouvem através dos sinais correspondentes. E eles nos ouvem, aqui está a nossa representante, fazendo um contributo, e um deles, através de sinais, disse à professora para me transmitir que ele se tornou um outro homem desde o momento que passou a entender o Espiritismo através das nossas palestras. Eu saber que você feliz, que nada pode me tornar infeliz.
nem amor, nem ódio. Se a pessoa que eu amo não corresponde, é claro que eu vou sofrer. Mas é melhor sofrer sem ter que carregar do que sofrer mais tarde as decepções, os desencantos, porque a vida é feita de encontros, reencontros e desencontros. Há pessoas que nós encontramos, há pessoas que dizem assim, nossa, eu acho que já conheci, é um reencontro. E há pessoas que te reencontrou e foi um desastre. Então, selecionar, para não ser muito longo, sempre que eu me deito, eu digo assim a Jesus, venha me fazer uma visita. Já que eu não posso visitar o Senhor, porque eu estou no nível mais baixo, venha o Senhor visitar-me. E fico na expectativa, e tenho certeza que Ele me visita todas as noites, porque a vida é um campo mental. Tudo que existe são ondas, mentes, vibrações, ideias. A matéria é a energia condensada. Energia é matéria dissociada. Então, a função do Espiritismo é nos abençoar com o esclarecimento da vida para podermos ser felizes hoje. Então, às vezes, vem mocinha assim, seu Divaldo, meu namorado me deixou. O que é que eu faço? Eu digo assim, deixe ele também. Não fique ligada, não perca seu tempo. Também vem muitos rapazes que se afeiçoam nessa leviandade a determinadas moças. A ela não corresponde a minha expectativa. Que bom que você descobriu isso antes. Já imaginou depois? Então, mesmo a dor, quando vier, agradeçamos, porque ela nos ensina a não repetir o erro. Há muito tempo que eu estava com vontade de dizer essas palavras, especialmente as pessoas que vêm pela primeira vez, que não têm ideia o que é uma sessão mediúnica. É isso que está aqui, com a luz diminuída, orando, pensando em Deus, e alguém entra em fenômeno mediúnico. Então, alguém escreve mediunicamente, alguém pinta, alguém faz uma partitura, alguém escreve um poema ditado pelos Espíritos. Isso é uma sessão mediúnica. Mas como existem espíritos que sofrem, eles vêm lamentar a sua dor. Eu sou um infeliz. Em nossas reuniões, eles chegam desesperados. E alguém faz o papel de terapeuta. Meu irmão, não chore, você está vivo. Ah, não, eu já morri. De jeito nenhum. Apalpe o corpo pelo qual você está falando. Você é feminino, é masculino? Veja, nós estamos aqui, olhe, observe, este corpo não é seu. É como um clarim, é um instrumento. E então nós confortamos e ele deixa de sofrer. Porque depois de esclarecido, nós mudamos de pensamento. E os guias espirituais pegam-nos e levam para comunidades espirituais. Nossos filhinhos que morreram pequeninos, que dor terrível, que bênção. Porque toda morte prematura é o fim de provas. Este ser já não necessitava sofrer, então voltou para casa e vai nos esperar chegar. Vou concluir com um fato que se deu comigo e minha mãe. Eu sou muito ligado à minha mãe, sem questão freudiana. Éramos muito unidos, conversávamos muito, e ainda hoje. E eu tive um sonho. Eu sonhava que chegava a um lugar, era um jardim muito bonito, e aí encontrava. Então ela me disse, Di, estamos esperando você. Eu estava lúcido e perguntei, chegou o momento da minha morte? Ele está perto, meu filho. Eu vou até lhe mostrar aonde você vai ficar. E me levou àquilo que eu chamaria uma casa, àquele setor, àquela construção. E eu vi os móveis, chamamos móveis,
Vi a casa, encontrei com o Nilson, e ele me disse, Di, estou preparando a sua chegada. Eu sorri e disse assim, não podia demorar um pouquinho mais. Ele disse, pode. Os bons espíritos estão examinando se já acabou sua prova, as minhas experiências, ou se você ainda pode ser útil a você mesmo, porque nós somos úteis a nós próprios. Daí a pouco, minha mãe chegou e me levou até a porta. Havia um lírio plantado com a flor aberta numa tonalidade azul. Eu me sentei num tipo de banco que era anatômico. Eu me sentei e ele tomou a forma dos meus quadris. Muito confortável. Minha mãe sentou. E aqui estava o lírio como esta flor. Conversando com minha mãe, eu disse assim, mãe, eu sinto tanta saudade da senhora, dos seus conselhos. Ele disse, mas meu filho, você tem Jesus. Ele está acima. Minha mãe era muito sábia. E ele permite que eu tome conta de você. Não fique com saudade. Em breve estaremos juntos. É uma questão de tempo. Eu então me comovi. Comovi e tossi. Eu tenho uma tosse clássica de outra encarnação até hoje. Ela então disse assim, aspire o perfume desse lírio. Eu me voltei, peguei o lírio e aspirei. Quando eu aspirei, ele se diluiu e entrou pelas fossas nasais, como se fosse um Vic Vaporub. Percorreu o corpo. Eu me olhei, me vi luminoso, como um certo modelo de anatomia que se vê as veias e as artérias. Assim eu me vi. Aí olhei para a mãe e vi que a haste do lírio estava baixa. Eu digo assim, que pena. Ela disse, não, aqui não se destrói nada. Olhe bem. Eu fiquei olhando para a haste e a haste começou a crescer e o lírio apareceu. Aqui não existe morte e destruição. Tudo é vida. Você ganhou uma moratória. Vai ter mais algum tempo. Aí eu acordei. Acordei, ganhei a moratória. Estou aqui. Então, o que fez a doutrina? Eu compreendi que a minha vida, a partir daquele momento, não era mais minha. Me foi concedida para determinado fim. Automaticamente eu procurei me desapegar. Eu era muito apegado, adorava coleções de arte japonesa, vários tipos de coleções, até coleção de moeda. Não tinha muita coisa, mas tinha 20 mil réis colecionar. Me libertei de tal forma que, se a morte chegar agora, eu vou dizer assim, muito obrigado. E não vou ter saudade de objetos que não valem nada, porque o valor era eu quem dava. Nada obstante, continuo gostando, achando bonito, porque a vida tem por objetivo dar beleza, porque Deus é amor. Então, nessas palavras finais, gostariam que saíssem daqui, levando esse alento de vida. Eu sou imortal. E se temos saudades das pessoas queridas, lembremos que elas nos acompanham sempre, sempre. E tenhamos cuidado com aquelas outras negativas que criam problemas, que tornam nossa vida insuportável, que geram dificuldade dentro de casa. Quando chegar um problema, digamos assim, está chegando, hein? Não caio nessa. Tchau, belo. Para sermos bem felizes nesses dias muito difíceis. Vamos então orar, pedir aos médiuns para que eles nos distendam as mãos da misericórdia e os bons fluidos nos deem ânimo para continuarmos a viver.
nosso Divino Mestre Jesus, amigo incomparável, sentimos o teu alento. Quem quiser vir ter comigo, pegue a sua cruz e siga-me. Nós queremos seguir-te com cruz ou sem ela. Seguir-te com alegria, a alegria imensa de te conhecermos. Então abençoa os companheiros de mediunidade, que são os teus veículos, que nos vêm derramar vibrações abençoadas. Abençoa, Senhor, a cada um de nós, para que saia daqui vibrando, sorrindo, com esperança àqueles a quem amamos, nossos familiares, amigos. Também te pedimos pelos nossos inimigos, para que não nos possam prejudicar. Senhor, da vida e da morte, nós te pedimos pelos suicidas, pelos suicidados, pelas almas que estão sofrendo no além, e também pelas pessoas doentes, portadoras de enfermidades incuráveis. Ó amigo divino, abençoa-nos. Abençoa nossa casa, nosso templo de amor. Abençoa, Jesus, nossos diretores, frequentadores, clientela, para que sejamos uma família de amor universal. Abençoa também aqueles que maldizem a vida, que estão a um passo do desespero. Abençoa nossos ouvintes e telespectadores. Abençoa a água que te expomos, para que nos beneficie. E recebe nossa gratidão pela reunião desta noite. Em nome de Deus, de Maria Santíssima e dos Espíritos amigos, encerramos a nossa reunião com votos de muita paz. Está encerrada a sessão.